Amiga, tudo certo? Tudo certo. E você? Então tá, tudo bem. Gente, então é assim. Essa é a live 1/5. Então, essa primeira é uma introdução para que vocês entendam os caminhos das próximas, né? A Gica já vai se apresentar para vocês, mas eu a convidei, porque ela não vai falar isso dela, mas eu vou falar. É uma das pessoas, quando eu digo uma das, é uma das poucas pessoas que eu conheci na minha vida, que eu tive o prazer de trabalhar e que tem tanto repertório na moda, repertório de conhecimento, profundidade, que tem uma memória de elefante irritante, tipo assim, Gica, aquele clipe, às vezes você não sabe nem o nome do cantor, só diz assim, ó, Gica, aquele clipe daquele cara, tu lembra, amiga, dessa? Que eu falei assim, ó, que tem um dentinho de ratinho, não sei o que, ou era um filme. Tipo assim, a Aham. pessoa sabe tudo. Muito, né? Sabe tudo, Ai, ai. sabe muito, né, Gica? Tem uma coisa que é muito importante para quem faz pesquisa ou quem quer começar, que é a percepção. É aquela coisa de não tá em todo lugar ainda, mas tu tá sentindo que faz parte de um movimento. A Gica também tem isso. Então ela é especialista, aqui a convidada especialista para trazer com autoridade para vocês como a gente se sentir um pouco mais confortável nesse ambiente de pesquisa. Gica, para quem ainda não te conhece, quem não te viu nas outras lives, fala pra gente quem é você na primeira fila da moda. Bom, gente, então todo mundo me chama de Gica, mas até meu Instagram tá com o meu nome, Gisele, com dois L's no final, ponto Sofka. Eu conheci a Joy trabalhando na Coach, a gente trabalhou muitos anos na Coach. Na verdade, a maior parte da minha história na moda foi na Coach. Foi lá que eu iniciei minha carreira, primeiro como designer de estampa, por pouquinho tempo, e depois eu fui para o estilo e fiquei 13 anos e meio, mais ou menos. Depois disso, já trabalhei em outras marcas como Acostamento, a Jimmy, e hoje eu estou trabalhando com consultoria. E trabalhar numa marca grande como a Coach traz muito aprendizado e muitas oportunidades que às vezes, quando você inicia numa marca menor, demora mais tempo para você conseguir, né? Porque, claro, dependendo do tamanho da marca, é o tamanho do investimento, às vezes, que eles vão ter em viagens, em cursos, em oportunidades que você vai ter. Então, eu tive sorte de estar lá e ter viajado para muitos lugares incríveis. E aí, que é essa minha experiência e esse meu gosto pela pesquisa em geral, de moda, de tendência, de tudo. Como a Joy falou, eu tenho uma memória visual muito boa, então para mim às vezes é muito fácil lembrar das coisas visualmente, né? Então se eu escrevo e leio num papel, se eu vejo um número escrito, é muito mais fácil de eu lembrar. Por isso que quando ela fala assim, aquele cara que tem o dentinho assim, às vezes vem a imagem que ela tá falando na minha cabeça, mesmo que ela não falou nome nenhum, entendeu? Porque não é pelo nome que eu associo, é pela imagem. Talvez isso tenha me ajudado até na minha jornada, essa memória visual e também a minha curiosidade, que eu sou como uma boa geminiana, eu gosto de saber um pouco de tudo, mas não sei muito de nada, né? Então Não, aquela sabe coisa. sim, doida. Com o tempo assim a gente vai pegando, mas pela minha curiosidade de sempre tipo me interessar em música, filme, tudo que está acontecendo em diversos universos, não só propriamente no universo da moda, isso ajuda bastante a ter uma visão geral de tendência do que está acontecendo, do que vai acontecer. Não que a gente tenha uma bola de cristal, mas como a Joy falou, a gente vai sentindo um movimento, né? Que nos leva a entender qual é o próximo passo, talvez. Às vezes a gente erra, Vai, claro, porque claro, mas acontece, vai por exemplo, a conectando. pandemia, ninguém esperava, né? E ela mudou muito a nossa percepção. Talvez alguns movimentos que demorassem anos para acontecer foram adiantados. Mas, assim, essa curiosidade, que eu acho que é muito importante para quem trabalha com moda em geral, que vai te ajudar a formar um repertório bastante amplo, né? Exato. E essa sou eu, gente, tagarela. A dica é ótima. Ela é boa para ensinar, sabe? Pessoa que tem didática, que gosta de tudo tintim por tintim, isso é muito bom. Então vamos lá, Gica, essa é a nossa live zero, né? É a live onde a gente vai tentar trazer para as pessoas que estão aqui com a gente, que têm uma marca ou que trabalham como estilista,
sei lá, de repente uma estratégia, uma metodologia para ter uma pesquisa de moda que seja efetiva. Porque eu fiz uma pesquisa esses dias perguntando como é que as pessoas se organizavam, onde é que elas guardavam a pesquisa. A maioria, mais de 70%, deixa tudo no celular. E a gente sabe que celular é um buraco sem fundo. Tu quer uma foto depois para tu achar, tu fica rodando horas. É verdade. Um percentual muito pequeno organiza e segmenta a pesquisa em pastas para depois ter uma facilidade. A gente pode falar isso mais para frente. E assim, existe sim um roteiro para a gente seguir, né? Eu quero Uhum. começar te perguntando, gente, daí como a gente teve muitas perguntas, obrigada para quem participou, gente, e quem quiser ir participando aqui também, seja bem-vindo. Mas eu vou meio que fazer um formato de entrevista com a Gica para que ela dê a visão dela, tá? Mas, Gica, assim, eu tô começando a pesquisar agora, né? E vamos falar, gente, isso aqui não é para trazer para vocês sites. Ai, entrem no site da Zara e chupem tudo. Não é. A gente quer trazer aqui pilares para vocês terem independência na sua pesquisa e também explicar o que é uma pesquisa de moda. Então, Gica, eu queria começar te perguntando o que uma pesquisa de moda engloba. É só pesquisa de site? É só Ctrl+V, Ctrl+C? É só printar a tela? Não. Se fosse assim, seria muito fácil, né? E, tipo, não teria marcas que não acertam, digamos assim. O que eu gosto de falar é que a pesquisa, ela tem que ser muito ampla, né? Acho que é um caminho assim, a gente vai começando pelo amplo, vai ampliando nossos horizontes e para depois captar o que realmente é importante para a nossa coleção naquele momento, sabe? Então, tipo assim, se você está começando agora, por exemplo, eu tenho todo o meu histórico de tudo que eu já pesquisei e isso é um repertório que eu carrego comigo, né? Depois que ele está formado, não tem como se desfazer dele. Mas, por exemplo, se você está começando hoje, Para! Vamos escrever essa. Gente, olha o que a Gica falou que é importante. Amiga, desculpa, mas o teu repertório, depois de formado, não tem como se desfazer. não. E isso é uma riqueza individual que cada um tem. Isso vai virar frase para o meu post. Continua, amiga, para o meu feed. Então, o que, que eu gosto de pensar? Tipo, você tem que entender o momento que a gente está vivendo, né? E isso é sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor. Por isso é importante, para uma pesquisa, você saber quais são as bandas que estão sendo mais ouvidas, quais são os filmes do momento, até os movimentos sociais, um pouco de política, que não é chato, ninguém gosta, né? Mas às vezes para entender certos caminhos. E aí a gente começa uma pesquisa, tipo, por exemplo, você está ouvindo muito K-pop. O que é K-pop? As bandas pop do sul da Coreia. Então a Coreia está muito em voga, né? Tipo, as coisinhas fofas, a história do kawaii, que é aquela papelaria fofa. Então, assim, você começa a primeiro observar ao seu entorno o que está sendo falado. Talvez anotar certas palavras-chave que você não entenda e buscar o que elas significam, né? Por que essas palavras estão sendo faladas? E aí é fácil, Uhum. gente. Numa pesquisa no Google, você põe lá K-pop, aí vai vir vários artigos, você lê e começa a entender um pouco desse movimento, talvez procure os maiores nomes, assiste uns videoclipes do que está acontecendo, porque é muito difícil dissociar a moda do que está acontecendo em todas as áreas na realidade. A moda geralmente é um reflexo de tudo que acontece. Sim, ô Gica, eu quero te fazer uma pergunta, até por exemplo, me colocando no lugar de pessoas que, como é que eu posso falar, que talvez não tenham a profundidade, já um histórico de pesquisa, e, por exemplo, Gica, eu tenho uma marca de moda feminina, casual, o que me interessa olhar? Porque, por exemplo, né, eu atendo mulheres, vai lá, de 25 anos para cima, eu não tenho nada a ver com K-pop, que foi, por exemplo, foi um exemplo que você deu agora. Para onde eu olho, Gica? Se eu quero também estar conectada com música, com cinema, dá um caminho, por exemplo. Sabe porque eu acho que às vezes o que assusta um pouco geral as pessoas é quando elas veem toda essa mundo, um universo de informação e diz, cara, mas eu não vou dar conta de tudo. E como é que eu vou conseguir direcionar o meu olhar para o que vai me interessar? Então, você pode começar então procurando marcas que você gosta de se inspirar, por exemplo, que conversam com você, que te falam alguma coisa, que você acha que, por exemplo, são inspiradoras para você.
e talvez entrar dentro Perfeito. dessas marcas e ver o que está inspirando elas, né? Porque normalmente essas marcas, elas têm uma inspiração cada coleção, já que elas estão buscando essa inspiração. E talvez através disso você vai encontrar movimentos, ou caminhos, ou músicas, ou filmes que elas se inspiraram e que talvez tenha a ver com o seu universo também. E a partir desse ponto você pode começar a fazer links. Até depois a gente vai falar do Perfeito. tema da coleção, né? Mas é por isso, Uhum, o tema da coleção é essa história que a gente conta. E todas as uhum. marcas têm uma história para contar. Porque a gente não está aqui para vender só roupa, a gente quer vender emoção também, sentimento, certo? Então, assim, através desses links, quem sabe você vai conseguir o que fala com o teu universo. E depois, claro, com o tempo, se você conseguir abrindo seus horizontes, melhor, né? Mas, por exemplo, você é uma marca de alfaiataria clássica. Que marcas você tá vendo que estão fazendo um produto que te inspira? Onde elas foram buscar inspiração? Em movimentos artísticos? Que movimento artístico é esse? E nesse sentido, eu quero fazer um adendo ao que a Gica está falando, porque isso é total verdade. Eu sei porque muito do que eu descubro é através das marcas que eu mais amo no mundo, né? Aí elas fizeram contrataram o modelo tal, ou a atriz tal, ou o músico tal, enfim. Só que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem um movimento também, não vou dizer no Brasil, no mundo, né? Paralelo, que é, por exemplo, das influencers. A gente sabe que influencer usa muito do que é pago para usar, mas tem tantas influencers que também hoje trazem um pouco desse tipo de informação complementar, que tem a ver com a tua marca. Então é também ficar atenta a isso, ao que ela está falando. Poucas fazem, tá, gente? Caraca, muito pouca, né? Tu não vê influencer falando de música boa, É falando tipo difícil, assim, né, amiga? Porque hoje tem virou uma uma coisa exposição. muito comercial. Gente, vamos cobrar desse povo? Tipo assim, ó, eu recebi esses dias, tem uma exposição, uma peça da Alessandra Negrini no teatro que vai passar online. Por que elas não falam isso, né? Isso é tão bom também. Mas, enfim, é de também estar de olho nisso, nos artistas que vocês seguem, porque isso tudo é informação pra gente, né, Gica? Exato. Então, tipo assim, você às vezes não precisa ir longe das coisas que você já gosta, né? Às vezes está perto de você, que nem tu disse, um artista que você gosta, quem influencia ele? Talvez, por exemplo, não sei por onde começar a pesquisar outras músicas e tal, mas aí, sei lá, você tem o Spotify, por exemplo, você vai lá e segue esse artista e ele fez uma playlist. Através da playlist que ele propôs para você, vai ter outras músicas que influenciam ele, que ele gosta, que talvez você goste também, porque, né, vocês tenham isso em comum. Então, tipo assim, você não precisa ir muito longe, não precisa se desesperar, né? É aos poucos, assim, através do que você já olha, talvez procurar o que está inspirando essas pessoas, ou essas marcas, ou esses artistas. E aí, quem sabe, quando você começar a ver isso, esse artista musical está falando até desse filme, porque normalmente, né, as informações se cruzam. Às vezes é o mesmo filme ou a mesma marca, ela vai aparecer em comum entre as pessoas que você segue. E aí você vai começar a entender, olha, isso deve ser importante, porque eu já ouvi uma pessoa aqui falando, outra pessoa ali falando. Ô, Gica, acontece muito, é tão engraçado. Tu vê, por exemplo, acontecem as premiações de filmes, né? Sei lá, o Grammy, um Globo de Ouro, sei lá. E daí Sim, fica todo mundo olhando o que as pessoas estão usando, que é importante, óbvio que é importante. Mas quantas pessoas vão ver os filmes por trás daqueles artistas para exato. entender, né? Isso, gente, muita coisa sai dos filmes mesmo, não propriamente do que os artistas usam ali no red carpet, mas acontece por causa do filme, que o filme às vezes quebra algum paradigma ou traz alguma história. Então é disso que a Gica tá falando, de um pouquinho voltar uns passos, sabe? Ou ter uma curiosidade extra sobre isso. A Aí, mais, Gica, eu tô isso, dá um vendo. passo Bom, a adiante, gente, a gente falou né, aqui que vai amiga? lá, se a gente puder colocar como um dos pilares. Tá me ouvindo? Acho que a gente tá com um delayzinho, né? Acho que sim, mas estou te ouvindo. Mas vamos lá, beleza. Então, por exemplo, a gente já falou que né, música é um pilar, cinema é um pilar. E, Gica, eu peguei um filme super novo para mim e eu quero começar a buscar, eu quero começar a criar alguma coisa interessante. Presta atenção, cada live de década a gente vai trazer aqui referências visuais para vocês começarem. Eu quero estudar os anos 70. A gente vai trazer, óbvio que é um compilado, gente, porque teria que ser dias, né? Mas aí, Gica, eu Sim. comecei a assistir um filme.
O que que eu tenho que olhar nesse filme para me Quando a gente inspirar? quando a gente tá vendo um filme, tipo, como que eu vou explicar? Muitas vezes, não, de novo, não é o óbvio, né? Não é às vezes olhar o que a roupa que o personagem tá usando, né? Isso é muito fácil, é a primeira coisa que você vê. Também pode se inspirar por isso, claro, mas é toda a expressão visual do filme em si, né? A luz, a cartela de cores, se é um filme mais escuro, se é um filme em tons pastéis. Então, tudo isso pode te inspirar. Não às vezes a roupa, porque, beleza, é um filme de fantasia, vou fazer um filme inspirado na Elsa, né? Vou fazer roupa de princesa. Não, tipo, é uma coisa bem exagerada aqui que eu tô falando, sabe, gente? Mas enfim, o clima do filme, né? Tipo, essa vibe geral que o filme traz, às vezes o sentimento que ele traz para você quando você assiste. É um filme quente, é um filme que te traz aconchego, que traz nostalgia, é um filme que te faz querer viver o futuro e andar para frente, né? O sentimento também que o filme traz, tudo é elemento visual ou pode se transformar num elemento visual para você usar na sua coleção. Ô, Gica, a gente teve muitas perguntas, eu vou até abrir aqui no meu note, mas é mais para a parte de tema mesmo. A parada de pesquisa, cara, eu vou falar, eu entendo muito, porque eu converso muito com as pessoas que estão começando ou que não têm esse trabalho de pesquisa ainda. Eu falo com gente que diz assim, Joyce, eu morro de aflição, eu tenho, eu tenho uma preguiça fenomenal. Por quê? Quem realmente faz esse trabalho de pesquisa, né, tá olhando para coisas a vida inteira e faz um trabalho de buscar referências que é muito aprofundado. Então, eu entendo que deva dar realmente uma aflição para vocês. Mas o que a gente quer aqui, a Gica e eu, é plantar uma semente, gente. Tudo tem que começar de alguma maneira, né? É Então, isso. a ideia de trazer separadinho por década é para cada semana ou cada dia vocês poderem colocar um pouco disso em prática. Se interessar, ter a curiosidade de, tipo assim, eu vou ouvir isso que ela falou. Porque olha só, eu não quero ser preconceituosa, gente. E tenho pavor disso, vocês sabem. Mas muitas pessoas, e eu me incluo nisso, às vezes a gente fica meio preguiçoso só na nossa bolha, ouvindo sempre a mesma coisa, né? Com as mesmas músicas no repeat. Não vou nem falar quando isso é sertanejo, tá? Que ela falei que não queria ser preconceituosa. Mas na moda, a gente tem que abrir a cabeça. É aquela história assim, quando a gente fica muito na mesma bolha, olhando só para a mesma coisa, tu vai ficar só num padrão de consumidor. E quando a gente amplia a nossa possibilidade, o nosso entendimento, a nossa comunicação, quando ela fica mais ampla, a gente começa a falar com mais pessoas. A gente para de dizer não. Então, isso tudo é para levar, sabe, levar uma coisa a outra. Então, isso é só um começo. Não se sintam neurados, tá? Tipo, cara, eu tenho certeza que tem gente pensando assim, eu nunca vou ser como a Gica. Com essa visão, eu nunca vou ser como a Gica. Mas é isso, é um dia depois do outro, um filme hoje, uma música amanhã, um clipe antigo amanhã, um livro diferente, né, amiga? Então, tipo, a Joyce falou sobre isso, né? De se assustar, não saber por onde começar. E, enfim, tipo, todo mundo começou em algum lugar, como você disse. E assim, é só dar o primeiro passo, sabe? Porque tudo que você vê já se torna uma referência. Então, tipo assim, você não precisa ser especialista em todas as décadas, em todos os filmes, em todas as músicas. Beleza, você gosta muito de um estilo de música. Eu sou meio assim, eu sou meio, tipo, repetitiva. Eu às vezes ouço o álbum até enjoar. Mas isso não fecha a minha cabeça para olhar o que está acontecendo. Vou lá, vejo um videoclipe, entendi. Tá, entendi, é isso. Beleza, depois se isso for se tornar uma referência para mim, eu faço uma busca mais a fundo. Sempre tem essa chance, né? Mas tipo, quando assistir um filme, talvez assistir de corpo e alma, né? Realmente, tipo assim, por exemplo, anos 80, depois a gente vai falar no vídeo da década, você não precisa saber de cor todos os filmes, ou enfim, uma rápida busca pelo Google, você vê filmes mais legais dos anos 80, filmes cult dos anos 80. Você vai lá, baixa a lista, escolhe dois, assiste, entende a vibe, entende um contexto, sabe? Não precisa se assustar. Tipo, só realmente formando, ter esse hábito de olhar para outras coisas
que não estejam, às vezes, sempre ao nosso redor ou sempre com o nosso contato. Não ter preconceito de abrir a cabeça e assistir outras coisas, sabe? Então, Gente, e até eu ia falar isso no final, Gica, mas eu vou aproveitar a audiência de quem está passando por aqui e falar que a Gica faz esse trabalho para, de às vezes, identificar a linguagem da marca e dar um direcionamento. Porque é isso que acontece. Vamos supor, eu tenho uma marca, né? E eu sou relativamente crua nesse sentido, cara. Eu sinto que falta, eu me sinto insegura, para contar uma história. E isso a gente já está começando a entrar na parada de tema. Eu sinto um pouco de entrave, eu não tenho segurança. E não precisa ter, gente. É o que a Gica falou, isso é uma vida de construção. Então a Gica consegue hoje criar um ambiente e colocar a tua marca nele. Relacionando, por exemplo, identificar. Isso é muito legal, isso não é copiar. É tipo assim, quando você crescer, quem você quer ser? Ou quem te inspira muito? A marca. E a partir dali, começar a desenhar. Óbvio que já tem a persona, mas desenhar o caminho, o que pode te inspirar, o que seria um país, o que seria, sei lá, um ano, enfim, entende? Criar esse ambiente para a marca ir se sentindo confortável. E eu vou falar para vocês com toda a segurança, quando vocês começarem e fizerem a primeira vez e entender que isso é algo orgânico e faz parte do trabalho, vocês vão sozinhos e só vão crescer. porque a pesquisa não é uma coisa assim, por exemplo, tudo bem, às vezes você vai começar uma coleção, vou fazer uma pesquisa agora. Mas a pesquisa tá no seu dia a dia, entende? Você foi no shopping, andou, mesmo que você não entrou em todas as lojas para ver roupa, tirar foto e coisa, você tá vendo o que está acontecendo. Só de passar na frente da vitrine, você às vezes consegue identificar um movimento, tal cor, que eu tava duvidando, chegou, ó. Tá tudo aí, eu duvidei, ai, ai, ai. Né? Então, tipo assim, você vai jantar na casa de uns amigos, você acaba olhando em volta, todas as suas amigas estão usando um tipo de sapato, entende? Esse tipo de coisa, é meio que olhar em volta o tempo todo e tentar ter essa abertura para perceber coisas, né? E todo mundo vai perceber. Pode ser que você erre, pode ser que você esteja às vezes com uma visão um pouco errada, mas é melhor você começar a criar esse hábito do que nunca começar, que nem a Joy falou, né? A Exato. gente começa Tem que por ter um start. é, E o start vai ser hoje, porque no final também a Gica já vai deixar a Gica já vai deixar dica pra gente, tá bom? A Gica vai deixar isso. dica. Gente, então tá, é o seguinte. Essa história da pesquisa mesmo, tem alguns posts no meu feed. Eu vou depois dessa live, vou levantar os principais pontos, mas eu queria entrar no tema. Já nessa parada de tema, porque muita gente tem dúvidas, Gica, e a gente vê muita avacalhação por aí. O que é avacalhação, amigas? É fazer uma coleção, depois pegar um tema. Até pode ser que você já tenha o tema antes de começar a coleção, mas depois que a coleção está feita, você vai criando conexões bizarras que não tem nada a ver com o chapéu. Aí cria a campanha do Arco da Velha, e daí, nesse caso, é quase melhor não ter tema. Mas é aí que eu quero que a Gica. Não esquece tema. Deixa tema. Aí que eu quero que a Gica nos fale. Gica, toda coleção de moda precisa ter um tema? Olha, na minha visão, sim. Porque, como eu estava falando antes, até antecipei, eu acho que quando a gente faz moda, a gente não está só fazendo roupa, a gente está contando uma história. E o tema é muito disso, que história eu vou contar com essa coleção? Sabe? Que história vai nortear o caminho dessa coleção? Então, o tema ele não precisa ser um tema super cult, artístico, ou, enfim, ele pode ser muito simples, gente. Pode ser um sentimento, pode ser um filme, pode ser muitas coisas. Mas é o através desse tema você vai contar a sua história. E tudo vai estar linkado a ele. Tudo no que eu digo assim, de cores, estampas, talvez os shapes, entende? Então, tipo assim, a gente está aqui para contar a história, para vender uma história, para vender emoção. Porque não é só roupa, gente. Moda Então, é história, né? É uma história que a gente está contando. E o tema vai ajudar a gente nisso. Por isso, até acho muito mais fácil desenhar uma coleção com tema do que uma coleção do nada, sem tema nenhum. Porque aí você vai pegar pedaços
pedidos Aleatórios. aleatórios juntar, que não conversam entre si. A pessoa de fora, que o consumidor vai olhar e não vai entender nada, não vai saber do que se trata a sua marca, do que se trata a sua coleção. E isso dificulta muito mais o seu trabalho. Então, tipo, o tema, ele orienta todo o desenvolvimento de uma coleção. Por isso que ele, normalmente ele é a primeira coisa que a gente pensa. E, gente, quanto mais especial a marca, quando eu falo assim, mais especial, eu não me refiro a preço de produto, tá? Especial no sentido de ser uma marca que cuida com o que está trazendo para o consumidor. Mais importante o tema. A gente vê que coleções, que marcas que fazem produto assim, a reviria, normalmente vendem preço. Vendem única e exclusivamente a brusinha, o vestidinho. Não é disso que a gente está falando e não é para essas pessoas que a gente está falando. A gente está falando aqui para quem quer ter um marcão, ou seja, aquela marca que tem importância no mercado. E para isso não precisa ser gigante, pode ser uma marca de uma pessoa. A gente está vendo tantos artistas com um trabalho solo, né, independente, fazendo coisas super relevantes. Aí, Gica, tem até uma pergunta que alguém mandou, eu te mandei no WhatsApp. A própria marca pode ser o tema? Como é que eu vou te explicar isso? Eu entendi o que a pessoa quis dizer. Mas, tipo, a marca é tão autêntica dentro do que ela criou, da proposta dela, que ela, às vezes, não vai buscar referências fora. Ela vai criando um caminho a partir desse canal, dessa... Não sei se você consegue entender o que eu quis dizer, mas, tipo assim, a marca é tão autoral que ela não vai para fora, pelo menos no primeiro momento. Ela olha para a criação original dela. Pode? Faz sentido? Eu acho que se você já tem muito definido na sua cabeça realmente quem você é como marca, onde você quer se posicionar e a história que você quer contar por você mesmo, eu até entendo isso, sabe? Eu entendo que você não. Tipo, a marca é esse o meu repertório, eu quero ser sobre isso e tudo mais. Mas eu acho que com o tempo a gente tem que cuidar para não ficar repetitivo, né? E às vezes a busca do tema não quer dizer que você vai mudar a sua cara. O tema ele sempre vai conversar, o tema vai conversar com a sua marca, não a sua marca com o tema. Tu me entende? Sim. Não quer dizer que se eu vou fazer uma coleção inspirada nos anos 80, eu vou enfiar um monte de lamê, enfim, mas a minha E a marca é tua de marca não tem a ver. alfaiataria. Uhum. Mas minha marca é de alfaiataria. Não, é o contrário. Que elementos tinham nos anos, por exemplo, nos anos 80 que eu posso trazer para o tipo de produto que eu faço? Então, assim, a gente não tem que ter medo do tema desviar a nossa marca do caminho dela. Não, o tema, ele só é essa historinha que a gente quer contar nessa coleção, entende? E claro, São se você novos tem muitas olhares, novas ideias, exato, vontades, às vezes. exato. O meu medo Essa da marca é. ser o tema sempre, ela se tornar essa marca repetitiva, sabe, amiga? Porque moda também é um pouco de novo. Por mais que você tenha um produto muito bem Precisa ser, né? definido, uma cara muito bem definida, você quer, tipo, para a pessoa se interessar, você quer contar uma historinha diferente a cada coleção, sabe? Por isso que você traz cores novas. Então, eu acho que, assim, o tema ajuda um pouco nisso. Ajuda a trazer esse refresh, digamos assim, né, Gica? Sim, Então um novo vamos lá. interesse pela marca, Um né? novo interesse. Renovar esse interesse que as pessoas têm. Um respiro novo. Deixa eu ver aqui uma perguntita, tem várias. Deixa eu escolher uma dentro do que a gente não falou ainda. Bom, tem gente que coloca aqui, né? Como usar um tema, se a minha marca é super comercial, tipo, é uma marca de, sei lá, super volume. Dica, qual é a tua dica nesse sentido? Por exemplo, estão falando dos anos 2000, então nesse sentido eu tenho uma marca super comercial, né? Onde é que eu posso buscar referências para me auxiliar e eu não errar na mão? Eu sempre penso que não importa o tipo de produto que você faça, você sempre consegue usar alguma referência do que do que você escolheu como tema, sabe? Por exemplo, anos 2000. Ah, você é uma marca de preço e tal. Então você pode ir, às vezes, só por um shape um pouquinho diferenciado, um detalhe. Você não precisa copiar a peça ipsis literis, igualzinha, né? Mas, por exemplo, tinha detalhes que estavam mais em alta naquela época, comprimentos, se é volume, se não é volume. Às vezes o detalhe é muito pequeno, sabe? Tipo, a gente tá. Eu tenho uma marca só de camiseta.
Tá, mas qual era o shape da camiseta naquele momento? Era um shape mais volumoso? As malhas que a gente usava e que estavam em alta eram mais pesadas, mais leves? Ou eram só blusa justa? Sabe, tipo, a gente não precisa se inspirar em tudo daquela década para trazer para nossa coleção. Não, é pitadas, ou às vezes uma cor. Não, essa cor representa uma estampa, sabe? Então, tipo, você sempre consegue, por mais comercial que a sua marca seja, você consegue trazer alguma coisa e traduzir para você. Ô, Gica, ontem eu peguei um pedacinho da live, era uma live de gerações, que a Constanza, a filha da Constanza, como é que é o nome dela? Consuelo, Ah, fez Consuelo. com, Uhum. com a Constanza, com o Jorge e com a Lala Santana, Lele Santana. É, foi. Nossa, eu perdi, esqueci. Ah, dá um oizinho aí, pai. O outro passa de costas, nem dá oi pra galera. Oi! Olá! Aí, enfim, a menina, que era mais nova, ela nasceu em 2001, né? E tava ali Nossa, falando com feras, é. E a guria, tipo assim, ela tem uma língua afiadíssima, ela não parava de falar. Aí ela começou a falar sobre os anos 2000 e eu vi a Constança assim, ó, que tem um olhinho, ela fazia assim, ó, tipo, ia regalando os olhos. Porque uma coisa que também a gente não pode, tem que tomar cuidado, gente, com o que está sendo falado, até mesmo quando a gente começa a olhar, virar os olhos para uma década, para um ano específico, no caso anos 2000, a gente não tá falando só daquelas patricinhas, daquele momento Britney Spears. Cara, tinha um movimento enorme de outras coisas acontecendo nessa década também, né? Tinha um hip hop fortíssimo acontecendo, tinha muita coisa acontecendo. Então a gente também precisa cuidar, e foi isso que a Constança também falou. Você nasceu em que ano? Ela perguntou, a menina falou 2001. Ela disse, que, né, nessa década eu vi outras coisas também. Óbvio, imagina, a pessoa estava nos desfiles. Mas é importante também, mesmo dentro dessa pesquisa, por exemplo, os anos 80 não foi só aquele cabelão, aquilo tudo. Tem também outros movimentos que aconteceram e que talvez tenham mais a ver com a tua marca. Por isso, quando a Gica falou assim, ó, bota lá os filmes e dá uma pesquisada para ver o que de repente vai ter a ver com o teu produto, com a tua marca, com a tua linguagem. Porque sempre é possível, sim, fazer alguma releitura daquilo. Né, sim. Migui? E agora, tipo, a moda tá muito universal, né? Tem muita coisa em alta o tempo todo. Mas nessas décadas passadas, às vezes de um ano para o outro, já tinha uma referência nova rolando, né? Então, tipo, dependendo do ano da década de 80 que você for pesquisar, talvez você ache alguma referência que sirva mais para o seu público. Né? E também, às vezes, é isso, olhar não só para os movimentos mais populares e mais conhecidos, procurar os movimentos um pouco mais underground, as coisas um pouco mais cult, talvez algum desfile que não Isso era que eu tão ia falar comercial agora. na época, Inve- mas foi é, muito falado porque quebrou barreiras, porque trouxe muita inovação. Então, tipo, também não precisa ir só no óbvio. Se o óbvio não bate com a sua marca, muitas vezes vai ter talvez uma coisa um pouco mais underground, um pouco mais alternativa que pode conversar com o seu produto. Isso é outra pergunta que uma amiga fez, que ela botou o seguinte: se eu tenho uma marca, é mais importante eu seguir as tendências, né? Tipo assim, tá todo mundo falando de roxo e eu não gosto de roxo, eu botar o roxo, ou eu seguir algo que faz sentido para minha marca? Aí, Gica, essa pergunta eu acho que ela cabe muito para quem tem marcas mais autorais, né? Porque para marca, por exemplo, na Coach, a gente não podia virar as costas para tendências, né? A gente tinha que Exato. olhar tudo, porque é uma marca que, gente, vende para o Brasil inteiro milhares e zilhares e bilhares de peças. Então não dá, era uma coleção de 1.000 e poucos itens. Agora, se a tua marca é menor, né, as pessoas ficam nessa dúvida, Gica, de contar uma história que faz sentido para ela ou seguir tendência. Eu acho que sempre ser fiel à história da sua marca. Qual o objetivo que ela foi criada, e aonde que você quer colocar ela, onde você vê ela daqui a 5 anos. Você pode ser uma marca de tendência, você pode ser uma marca que sempre vai trazer a novidade, mas você pode escolher ser uma marca atemporal, você pode escolher muitas coisas para essa marca. Então, tipo, entenda primeiro de tudo o que você quer para ela, onde você visualiza ela no futuro, aonde você quer chegar, para a partir daí entender se você realmente precisa seguir tendência ou se é melhor seguir o seu caminho
né? Se ele é um caminho muito característico, muito bem definido, se você já sabe aonde quer chegar. Então, muitas vezes você não precisa trabalhar a tendência que está todo mundo trabalhando, mesmo porque ela não vai parecer verdadeira se ela estiver na sua coleção. Eu não sei se Sim, isso hoje que eu vou faz dar um exemplo, sentido. eu vou dar um exemplo que talvez esteja faça sentido para bastante gente que esteja aqui. Eu vou usar a Osklen como uma referência, né? A Osklen, ela é sempre a Osklen, né? E aqui não está em jogo, se eu gosto, se eu não gosto, não é isso. Até ultimamente, eu fui na loja não faz muito tempo, ela não tem mais eu particularmente acho, não tem mais aquela força que tinha tanto nos anos, uns 10 anos atrás. Mas mesmo quando. E eles têm temas bem presentes, em estamparia principalmente, daí eles mudam um ou outro shape, dão força para esse shape. A gente vê um shape desenvolvido, estampado, liso, em matérias-primas diferentes. Mas é sempre a Osklen, né? Quando tu tá com uma peça e a pessoa já identifica que é meio disso que a gente está falando. É. E isso que a Osklen não é uma marca pequena. E nesse ponto, é importante também lembrar de outra coisa. Tem uma pergunta aqui que faz sentido, eu vou relacionar. Essas marcas grandes, gente, dá para meio que dividir a coleção em seções. Tem os artigos que são super comerciais, os que tu vais vender para sempre, a linha básica, que é o primeiro grupo que tu vais fazer. Esse grupo, tu até pode fazer meio independente do tema, né, Gica? Que são os Sim, porque é um remanescentes. clássico, né? É o básico, o bate-caixa, digamos assim, que você vai sempre ter. Então, ele independe da história que você está contando. Dá para relacionar ele ao tema, por exemplo, se for um item estampado, tu usa a estampa do tema. Se é um tema que tem cores fortes, de repente tu vais usar um amarelo que tu nunca usou, aí tu bota nos básicos também para coordenar. Mas via de regra tu separa. E é isso que uma pessoa perguntou aqui, a Camila. Ela perguntou se primeiro ela define o tema para depois começar a criar, ou se ela já pode começar a rabiscar e depois decidir como o tema vai entrar nessa peça. Eu acho sempre melhor a gente partir do tema. Por quê? Porque, de novo, você pode começar a desenhar e algumas peças podem se encaixar no tema, mas corre o risco de algumas não terem nada a ver, e aí você já colocou esforço, tempo, já gastou. Tempo é dinheiro em peças que talvez você não consiga atrelar elas ao seu tema. Então, tipo, beleza, você está pensando no tema, ainda não conseguiu desenvolver, está começando a sua pesquisa, ainda nada, tipo, saltou aos seus olhos, nenhuma inspiração, então desenhe esses básicos que independem. A t-shirt básica que você tem na coleção em todas as cores, a calça jeans, enfim, campeã do ranking, né? Como você falou do ranking, a gente então estuda ranking, então as peças mais vendidas, qual é a forma que eu vou Continuam. elas nessa coleção, para não ter essa quebra, o meu consumidor sentir falta delas. Então, quem sabe você pode começando por isso. Mas eu acho que para desenhar as famílias mais importantes, para desenhar realmente a coleção em si, é importante ter o tema sim, entendeu? Muito bem. Aí, amiga, eu te pergunto. Eu decidi um tema. Vamos supor, gente, eu assisti primeira vez o filme Desejo e Reparação. É isso? O Preconceito e Reparação? Reparação e Preconceito? Desejo Como de é que é? reparação. Desejo e Reparação, que é um filme lindo. E eu tenho uma marca romântica e tal. Dica, eu vou partir dele. Eu vou criar um tema a partir dele. O que eu preciso definir? Tipo, além de... Me fala aí, o que eu preciso buscar de referências para colocar na minha coleção? Shape, cor, blá, 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 blá. O que eu tenho que dar print? O que eu posso buscar ali de inspiração para mim? Para minha coleção. Então, cores, shapes, Ah, matéria-prima, fala né? Que é tipo, o tipo de aviamento que era usado. Até acessórios, porque às vezes o acessório te dá uma ideia de um aviamento que você pode acrescentar em alguma na peça. peça. Então, estampas. Às vezes até não é estampa de roupa, é um papel de parede, um formato Gente, de e um é assim que móvel. funciona. Quando você está conectado com o que você está fazendo naquele momento, tudo, tu entra dentro do filme. É disso que a gente está falando. Às vezes não tem uma roupa com aquelas cores, mas o filme tem aquelas cores que te deu essa impressão. Quando a É, gente fala desse filme, eu falei desse filme especificamente, porque tem um vestido emblemático num verde lindo. Tô certo ou tô errada, Gica? eu Não acho é? que Um é. verde
Eu acho que é. Acho que é, depois a gente confirma. E daí, tipo, saber esse tipo de coisa, é o que a Gica falou. Aí ela tá com numa casa que, sei lá, tem um sofá incrível e aquilo te dá uma referência. É um exercício tão delicioso. É, Isso faz o processo criativo valer a pena de verdade, sabe? sim. E Fala, até amigo, tu ia falar outra vi que coisa. eu vi que tu estava falando ali do teu método de criação e tal, do mood board, né? Então, quando a gente fala mood board traduzido para o português, é tipo o quadro do humor, do Do sentimento. humor. Então, tipo assim, que coisas te trazem o sentimento que você quer passar naquela coleção. Por isso que não precisa ser óbvio, não precisa ser só a roupa, não precisa ser só a cor, mas, né? A cor influencia bastante porque traz muito essa coisa do sentimento. Mas, tipo, a cor da fotografia, se é uma fotografia preto e branco, às vezes ela não tem cor nenhuma ali para te inspirar. Mas é a vibe daquela fotografia, de ela ser antiga, de ela ser nostálgica, né? Então, tipo, realmente coisas que formam um ambiente que você acha Uhum. que a sua coleção estaria bem inserida. Sim. Gica, tem outra pergunta aqui que ela é, cara, eu vejo isso nas mentorias principalmente, né? Vamos lá, eu vou dar um exemplo que a gente não vai falar dos anos 70 para baixo, tá? A gente vai falar dos 70 Certo. para cima nas próximas. Sei lá, anos 20 tinham as melindrosas, né? Aquele vestido com a cintura que desceu, um pouco mais solto, enfim. Aí a pessoa decide usar, por exemplo, essa década como uma referência. Como adaptar, Gica, determinados símbolos ou determinadas referências visuais da moda sem ficar tão caricata? Porque, por exemplo, aí a pessoa pega e pum, transfere aquela cintura meio caída e a gente está num momento de moda que está tudo muito mais marcado. Então, porque tem isso também, né? Tem de às vezes escolher algo que tem a ver com o momento. Tem a ver Às com o que está vezes, acontecendo. por isso que É, é importante sentir a harmonia isso. o mood. Por isso que eu acho que antes de escolher o tema, essa pesquisa geral do que tá. Porque também não adianta você escolher um tema que não tem nada a ver com as referências de moda que você está vendo naquele momento, entende? Então é bom você, por exemplo, assim, assistir todos os desfiles. Às vezes a gente vai lá no aplicativo da Vogue Runway e assiste só o desfile. Todos os desfiles lá tem o release, tem falando da onde veio a inspiração, sabe? Então, tipo assim, se você tem dificuldade de encontrar uma inspiração, começa a estudar da onde esses grandes estilistas que te inspiram ou coisa tiram inspiração, que isso vai te dar uma abertura, sabe? E aí talvez te leve até uma outra inspiração que você possa pegar para sua marca, que não que converse com o que está acontecendo atualmente. Mas, por exemplo, o exemplo da década de 20, a gente não precisa usar o shape óbvio, né? O shape total que estava acontecendo naquela época. A gente pode pegar detalhes que estavam sendo usados naquela época e acrescentar para shapes atuais, sabe? Então, tipo, tinha detalhes, muitos detalhes dos plissados na saia. Então, tipo, você pode trazer o detalhe, deslocar ele e é aí que você vai tirar a caricatura. Você não está fazendo uma fantasia, uma roupa de época. Você está trazendo uma referência de época para a atualidade. Você não pode copiar a roupa igual, na mesma, né? Porque a moda volta, mas ela sempre volta renovada, não é uma cópia, né? A história dos anos 80, que a gente está vendo tanto em alta e coisa, sempre tem alguma coisa que traz um refresco, que traz ela para a atualidade. Por exemplo, a gente está fazendo o shape dos anos 80, mas em tecidos naturais, né? Em linho, que não foi assim nos anos 80. Então, tipo, a gente tem que tentar buscar referência, mas trazer para a atualidade. Então, não é Adaptar a fazendo atualidade e adaptar a marca também. a Aí, marca também. Gica, Então, como se a gente você. está quase. Como a gente está quase do meio para o final, eu só vou juntar uma outra pergunta que tu vai conseguir colocar nessa conversa também. Alguém pergunta assim: como trabalhar dentro de uma marca que é mais atemporal, tipo uma alfaiataria, uma marca que é um pouquinho mais durinha no produto? Como é que eu posso usar tema ali? Porque eu não vou ter uma alteração completa de uma coleção para outra. Eu não posso assustar. Eu vendo um produto que a minha consumidora se identifica por ser aquilo. De que forma, Gica, que tu sugere? Então, aí é onde eu acho que assim a pessoa vai ter que buscar detalhes que não sejam
às vezes, tipo, o shape vai ser básico, mas qual a matéria-prima que vai trazer a tua marca temporal para a atualidade? Qual é o tipo de aviamento que vai trazer a tua marca para a atualidade? Às vezes, mudando um pouquinho o shape, se você já consegue isso, né? Por exemplo, se você tem uma marca de alfaiataria, você faz blazers básicos, mas o teu blazer tem abotoamento duplo, ou ele tem a gola mais larga, ele tem a gola menor, ele não tem gola, ele é bem estruturado com uma super ombreira, ou ele é um pouco, nessa coleção você vai deixar ele um pouco mais caído, um pouco mais desestruturado. Então, sempre tem maneiras de adaptar o seu produto, sabe? Às vezes a matéria-prima também, você está trabalhando uma matéria-prima que traz um pouco mais de brilho, né? Ou você traz uma matéria-prima mais fosca, com um pouco mais de textura, sabe? As coisas Sim. podem ser delicadas, tão delicadas quanto a sua marca precisa. Esse exemplo do blazer que a Gica deu, gente. Imagina que a tua marca começou fazendo um produto, uma calça bem tradicional, sequinha, e tu tá evoluindo, tu já tá algumas coleções ali, que tal encurtar? Ou que tal soltar? Que tal soltar e encurtar? Relacionado ao tema. Que tal fazer uma fendinha na barra, né? Que tal ela vir com um cinto do próprio tecido com uma fivela forrada? Que tal acrescentar uma nervura no centro da frente? Então, E assim, esses detalhes relacionados a algum tema que você buscou, alguma que tem a ver exato. também, né, gente? Exato. Ou, por exemplo, você tem o forro interno personalizado, mas nada impede de que você faça esse forro com uma estampa do momento. O xadrez está super em alta, ou a estampa de gravataria. Você pode, às vezes, brincar até com o interior da sua peça. Se a sua peça ela é muito básica pelo lado de fora, ou você quer manter uma peça de ranking que vai ser igualzinha, às vezes você vai mudar o botão. Era um botão na cor da peça, então tá em alta as coisas naturais, você põe um botão de osso, põe um botão de madeira e faz um forrinho mais natural, entende? Então, tipo, isso tudo vai fazer que a sua peça não pareça a mesma de 10 coleções atrás. A pessoa pode ter duas peças, uma de agora e uma de 5 anos no armário dela, mas ela vai conseguir identificar qual é a mais nova, às vezes pelo pequeno detalhe do que estava acontecendo naquele momento. Gica, as lives que a gente vai fazer na sequência, até foi uma ideia que eu propus para a Gica e isso pode evoluir, vocês são bem-vindas para nos dar ideia aqui. A gente separou décadas, mas para a gente falar, tentar trazer um... Gente, vai ser um pouco, tá? Não esperem aqui, tipo assim, tudo, uma enciclopédia por causa de tempo. Então a gente vai focar no que a gente acha que é bacana para, de novo, ser uma semente para vocês. Então a gente vai falar de movimentos culturais, a gente vai trazer um pouco de cinema, a gente vai trazer música no sentido visual. Até a Gica perguntou, amiga, mas a gente vai botar os álbuns para as pessoas ouvirem, que massa se ouvirem, mas a gente vai sugerir mais o visual, o clipe, né? Eu lembro de já ter muitas vezes ter me inspirado em clipes, em referências. Então esperem isso, tá? Mas, além disso, o seu tema pode partir de um país, pode partir de um álbum específico de um artista, pode partir do quê, Gica? Me ajuda. Ele não é o que a Gica falou, ele não uma cidade, um ambiente, por exemplo, uma foto incrível que você encontrou, que tem uma cartela de cores, um cartaz de um show de uma banda, pode ser um um artista. movimento artístico, exato, uma arte específica de um artista. Alguma coisa que você acha que dali você consegue tirar uma história, sabe? Enfim. Pode ser, sim, pode ser tudo, gente. Contanto Tudo. É que tão tu difícil porque parece que a gente está reduzindo, entendeu? Se a gente ficar dando muito mas exemplo. não. Mas não é só isso, gente. É qualquer Coisa que faça sentido faça aí sentido. eu vou botar um E que não adianta também você escolher um tema que você não vai ter o que tirar, né? Que você tenha que espremer, tenha que inventar a história para contar o tema. Isso é o ó, inventar a história para criar sentido para o tema. É Nem verdade. pensar. Ô, Gica, e antes da gente encerrar, eu quero só falar o seguinte, meu povo, a partir essa sexta-feira, que é depois de amanhã, hoje é quarta? Hoje é quarta. Depois de amanhã, gente, eu vou voltar, vou fazer análise de marca de novo, que foi muito legal. Eu vou botar no meu feed, que são só uns recadinhos do coração, aproveitando que tem mais gente aqui. E a partir de segunda-feira, vocês lembram que eu fiz umas perguntas para vocês? Eu fiz
uns stories super emocionadas, chorei com algumas histórias que eu recebi. E vocês passaram para mim seus sonhos, suas dificuldades. E a partir de segunda-feira a gente vai ter um encontro para eu falar mais profundamente sobre esses assuntos, sobre coisas que podem realmente trazer alguma mudança na tua coleção, na tua vida, ou enfim, na tua sensação de impotência. Tipo assim, Joy, eu quero fazer e não consigo. A partir de segunda, tá? E, Gica, quando é que é a nossa próxima live? A nossa próxima live é na segunda-feira que vem, né? É, né? Segunda. É isso, dia... Tô perdida, não sei que dia. Hoje é dia 14, dia 19, Gica? Dia 19, Acho que é dia 19, 19, né? Mas eu vou continuar colocando aqui. E, gente, dúvidas que vocês tenham mais específicas, a gente tentou juntar um pouquinho de tudo aqui. Mas agora, quando a gente começar a falar das décadas, vai ficar visualmente mais fácil. E daí a gente vai tentar também trazer algum post sempre com os highlights do que a gente falou. Eu vou fazer, eu já anotei alguma coisa aqui. E para década a década também a gente vai trazer um pouco de didática para vocês poderem daí por diante. E eu queria terminar essa live, amiga. Eu não vou dar dica porque seria uma afronta a você. Eu quero que tu dê uma você dica. Você falou que você ia dar dica também. Mas eu fiquei com medo de ficar muito ruim. Não, mas eu quero que tu dê uma dica assim de um filme e um clipe para o pessoal já começar aí hoje, amanhã, depois, começar a montar uma referência visual. Conta pra gente. Gente, de clipe, eu fiquei pensando que eu gosto muito de música, né? E aí, pra mim era difícil escolher um clipe, porque comecei pensando pela música. Aí a Joy falou, não, vamos por imagem. Daí, por imagem, eu fiquei pensando assim, que clipe que me despertou, assim, algum sentimento, nossa, que lindo, visualmente falando. E eu sou uma apaixonada pela década de 60. Eu amo a design da década de 70, móveis, séries. Quem quiser saber alguma série muito legal, Mad Men, é incrível, que é sobre essa época. Então eu lembrei do clipe da Lana Del Rey, eu até tive que pesquisar, porque eu não lembrava o nome da música, que chama National Anthem. Depois eu vou compartilhar aqui, gente. Anthem, o nome, e é um clipe que ela faz como se ela fosse a Jacqueline Kennedy, e o A$AP Rocky, que é um rapper, ele faz o presidente Kennedy que foi morto. Então é um clipe assim, que ele traz essa nostalgia dos anos 60, né? Traz uma inspiração bem anos 60, até tipo, vocês vão ver a câmera, é toda granulada, as cores, os looks deles. E eles trouxeram para a atualidade através de um casal super moderno, representando esses dois personagens tão famosos da história mundial. E eu acho ele um clipe nostálgico e muito bonito visualmente falando. Mas a gente não precisa buscar, quando a gente vai fazer pesquisa, até queria falar, né? Tem que ser livre de preconceito, não tenha preconceito do que é pop, do que deixa de ser, porque através da música que a gente entende o momento que a gente está vivendo. Então eu queria também falar de dois clipes de agora, super pops, que eu tava ouvindo direto na rádio, daí fui por curiosidade ver como eles eram, como é que era o clipe deles, tipo, para ver o visual, porque às vezes a gente não tem mais MTV, a gente não tem mais esse hábito de ficar vendo videoclipe o tempo todo. E aí vou assistir o clipe do Harry Styles, de Watermelon Sugar, e eu amo essa música, tipo, ela tá grudada na minha cabeça, e ela é super pop, super adole, mas enfim... o Harry Styles é um cantor que ele é um queridinho da Gucci, do Alessandro Michele, que é o diretor criativo da Gucci, por ele ter uma pegada muito fluida de gênero, né? Ele veste roupas Gucci que talvez seriam femininas, e esse movimento de genderless, de coisas sem gênero, de um gênero mais fluido, de roupas que vestem tanto meninos quanto meninas, está super em alta. Talvez seja muito moderno para sua marca, você não vai usar isso na sua marca, mas é importante você saber desse movimento. Já é uma coisa que é importante você conhecer agora para entender o mundo, o momento que a gente está inserido. Então, ele usa umas roupas lindas, umas blusas de crochê no clipe. Então, super dica! Aliás, saiu a GQ agora com o Justin Bieber
com a mesma vibe do Harry Styles. Pegaram, limparam o Harry Styles e botaram no Justin Bieber, mas é bem legal para vocês verem também. Acabou de sair essa GQ. Vai E lá, outra, amiga. What else? mais pop ainda, falando o que eu falei, né, do movimento coreano, do pop coreano que tá super em alta. Tem a música Dynamite, do BTS, que tá tocando direto, que é aquela banda de meninos coreanos, que eles são bem fofos, bem lindos. E esse clipe de Dynamite tem no final, e a abertura do clipe é cada um com uma roupa toda numa cor pastel, dessas cores que tá super em alta agora, sabe? Então é tipo coisas que estão super em alta agora que você consegue, às vezes, através do clipe, identificar. Que é os meninos, um tá com uma camisa lilás e uma bermuda de sarginha lilás, tudo na mesma cor, outro com um conjunto amarelo bebê, outro com um conjunto azulzinho. Então, às vezes, mesmo que a gente não goste tanto da música, só a parte visual já é uma inspiração. Já é uma aula, né? O clipe tá com umas cores de tons pastéis também, então é toda a vibe do clipe. Tem um outro momento no clipe que eles estão com uma vibe meio setentinha, vintage. Outra parte que eles estão com jaqueta, jeans e calça jeans, um look total denim que pode ser meio anos 80. Então eu acho que esse clipe às vezes tem vários vibes no mesmo clipe, que eu achei muito legal. Azul. Gente, ó, o próximo post eu já vou chupar disso daqui, tudo que a Gica tá falando, tá? Trazer essas imagens. E de filme é um diretor que eu amo, que eu acho que como inspiração para moda, inspiração visual, é muito legal, que é o Wes Anderson. Ele é um diretor de cinema que ele faz filmes muito preocupado com essa parte do visual, da cartela de cores do filme. Às vezes o filme tem um filtro todo que deixa tudo meio na mesma tonalidade, o cenário é todo na mesma tonalidade. Ele foi o diretor de... Ai, meu Deus. O do hotel, amiga. Esqueci. O Grande Hotel Budapeste. Ai, lindo, sim. Que é um filme também que tem uma fisionomia linda, mas um filme que eu amo muito dele é Os Excêntricos Tenenbaums, de 2001, que também traz uma família disfuncional, cada filho tem um estilo, tem a menina que é meio gótica, suave. Eu não vi esse filme ainda, acredita? Tem que ver, ó. Muito bom. Tem tarefa um filme que pra só mim. usa roupa esportiva, meio Adidas, o outro usa roupa setentinha. Então, assim, visualmente falando, também traz muita referência. E não é tanto de 2001, né? A referência. É uma referência meio vintage também. Então, é um filme muito rico visualmente. Arrasou. Gente, eu vou botar isso em palavras, porque eu acho que é uma excelente forma de a gente começar. Então, não se apavorem, porque vocês, de repente, não se sintam tão à vontade para contar uma história. O primeiro passo é começar a assistir, é começar a abrir a cabeça, é abrir os olhos para tentar entender o que está por trás disso tudo. Né, Gica? E Exato. Obrigada, amore. Imagina! Eu que agradeço. E a gente Até espera todos vocês na próxima live na segunda. Na nossa jornada. Também mais gente. Vai começar com os anos 70, como a Joy falou, né? 70, 80, 90 e os anos 2000. Tô falando dos 60 agora, mas é que, enfim, a gente pode depois continuar também e fazer outras. Mas por isso eu falei dos 60, como a gente vai começar com 70, e às vezes a gente para pensar, né? Nossa, o que elas vão falar dos anos 2000? Parece que foi ontem, gente, mas já faz 20 anos. As pessoas que nasceram nos anos 2000 já têm 21 anos esse ano. Então, já é uma década vintage que a gente pode conversar e buscar novas referências. E outra coisa, Gica, que eu sei que as pessoas gostam, todos os termos que nós trouxermos, quando a gente falar de vintage, de retrô, de não sei o quê, vamos botar uma tecla SAP já de a gente ir traduzindo isso também, porque tem, sabe, o estilo boys, o no gender, enfim, para que isso se torne algo de casa, né? Que aos poucos a gente vai trazendo essa informação e as pessoas vão, eu já ouvi alguém falando isso, eu já sei do que se trata. Né? A ideia aqui é realmente descomplicar, que todo mundo se sinta bem-vindo, acolhido e abraçado. Obrigada. Tchau, gente. Até Obrigada mais. pela companhia, amiga. Adorei a conversa, como sempre. Foi maravilhoso. Tchau, Até. beijo. Tchau.